Por exemplo, a rinoplastia. É muito comum pacientes, por uma questão de exposição, de selfie, querer operar precoce. Às vezes tem paciente que já influencia a família, os pais, com 13, 14 anos, querendo fazer a cirurgia por algum detalhe. Mas também entra a questão do desenvolvimento do crânio. Então, normalmente essa cirurgia vai ser em torno de 16 anos para a mulher, ou seja, que ela já finalizou uma puberdade, já desenvolveu o crânio, para o homem 16, 17 anos. Ou seja, cada cirurgia tem o seu melhor momento e o momento certo de poder abordar. E óbvio que respeitando a indicação, se realmente aquele paciente tem uma boa indicação para poder realizar uma cirurgia ou um procedimento. Os meninos têm um aumento de mama, né? Eu já tive alguns pacientes que relataram que já estavam incomodados com essa parte. Ótimo, Denise, se abordar esse tema, porque eu esse ano, por coincidência, eu peguei assim, uma leva gigante de homens jovens me procurando para tratar a famosa ginecomastia. Na verdade, quando a gente estuda ginecomastia, o primeiro ponto é a gente diferenciar a ginecomastia verdadeira da pseudoginecomastia. A ginecomastia verdadeira, que é o aumento da glândula mamária masculina, e entra um detalhe aqui que o homem tem glândula mamária, só que com tamanho menor. E por questões multifatoriais, aí entra a resposta à sua pergunta, ou seja, questões hormonais, uso de anabolizante, utilizações de algum tipo de drogas, por exemplo, maconha, pacientes com hipertiroidismo, distúrbios hormonais, ou seja, existem multifatores que a gente tem que pesquisar e excluir para poder realizar esse procedimento. Porque senão a gente pode realizar e ter um efeito depois de recidiva daquele aumento daquela glândula. E no caso da pseudoginecomastia, já está muito relacionado ao paciente obeso ou que aquele que teve um ganho e depois emagreceu. Porque a gordura ela tem uma produção maior de estrogênio, que seria um hormônio feminino que leva o estímulo da glândula a um aumento. Então tudo isso a gente aborda tanto excluindo as causas hormonais, uso de anabolizantes, para poder sim realizar essa cirurgia. Mas é um tema assim, muito frequente e uma procura muito grande. E que leva um constrangimento para o homem. Talvez, eu acho que você receba esse paciente antes de mim, né? Recebo. Por questões mais psicológicas, de transtorno de exposição corporal. Eu tenho recebido mais homens na terapia, jovens até com essas questões de imagem, né? Preocupação, disposição, né? Do seu corpo. Isso tem aumentado. Aumentou no seu consultório também? Os homens com mais frequência procurando... Sim, se a gente pega, eu acho que os últimos 5, 6 anos, na nossa prática, gradualmente isso veio aumentando. Né? A procura do homem hoje pela autoestima, pela beleza, pelo autocuidado, está cada vez maior. Então, antigamente, a gente tinha uma estatística há 6, 7 anos atrás, 5, 10% do público atendido, dos pacientes, seriam masculinos. Isso veio gradualmente crescendo. Hoje, na clínica, a gente atende em torno de 25%, 35% do paciente masculino. Então, a procura está cada vez maior. Quase metade, metade. Quase metade. Mas aí entra até um tema interessante, porque assim, a abordagem é diferente, as queixas são diferentes, e saber lidar com o público masculino também é um pouquinho diferente da abordagem feminina, né? A mulher, ela vem mais pronta no que ela quer. Na maioria das vezes, ela já sabe o que ela quer, ela já tem informação mais concreta, ela já buscou essa informação, seja através de conversa com amigas, ou na mídia, na internet. O homem não, o homem ele vem mais com a informação não tão pronta e querendo uma opinião. Mas também, em contrapartida, ele é muito prático. Se você consegue explicar para ele, dentro daquela queixa, que ele tem indicação, que ele teria um benefício de um tratamento, ele quer fazer logo. Ele não quer perder tempo. Então, é até interessante, porque a gente trabalha de formas diferentes com esses dois gêneros. Acho que o homem é um pouco tímido nesse tema, né? Porque... né? Nunca foi levado muito a desenvolver essa questão, né? Ele sempre foi mais pro trabalho, né? Pro estudo, né? E a mulher já sempre ficou mais em volta da beleza, né? Do efeito da beleza nas outras pessoas, né? A mulher tem, assim, o que eu vejo que a mulher tem um efeito comparativo e às vezes até mesmo se exige muito mais do que a figura masculina, né? Por uma questão das mídias sociais, do corpo perfeito, da face perfeita, dos filtros que são utilizados, ou seja, daquela pele perfeita.
eu percebo esse grau de ansiedade, de busca pela perfeição do corpo maior na mulher do que no homem. Mas também, assim, tem a busca masculina pela autoestima, pelo cuidado, e às vezes isso leva ao exagero, ou seja, a um momento que foge da indicação, né? E aí eu acho que nós dois ficamos nesse limite, né? Eu como médico, para poder diagnosticar a fase da vida daquele paciente, a melhor indicação para aquele paciente, se realmente a queixa expectativa condiz com o que ele está querendo, né? E quando não, quando a gente vê que é um paciente que às vezes já fez vários procedimentos, está numa busca de uma perfeição que não vai ser atingido, e que eu sim tenho que, como médico, tenho que frear, né, explicar para ele que ele não tem indicação para aquele tratamento e conduzir ele para uma terapia, para um tratamento psicológico, ou seja, porque senão ele vai acabar se perdendo nos tratamentos e se transformando para uma forma ruim, né? É o que a gente está vendo muito. E cada vez mais as pessoas transformadas e que não se auto-enxergam. E é muito ruim, isso chega a ser triste, né? Porque a pessoa não se vê que ela já está deformada. E acho que cabe sim ao médico, quando ele recebe em primeira mão, né, antes desse paciente passar para o psicólogo, dele saber frear, saber posicionar e conduzir da melhor maneira esse paciente para que ele consiga um tratamento de psicoterapia. Eu acho que como profissional da saúde a gente tem essa responsabilidade de proteger aquela pessoa que chega até nós, né? E muitas pessoas chegam com um transtorno. O transtorno, quando a gente fala de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a gente sempre associa ao toque de limpeza, né? Aquela mulher que gosta da casa sempre limpa. Você fala, nossa, mas a tua casa está impecável. Mas ela quer mais, né? Ela passa o pano várias vezes para que fique limpo. E a gente tem dentro do TOC a dismorfia corporal, o transtorno dismórfico corporal, que é como se fosse uma feiura imaginária. A pessoa se olha no espelho, por mais que ela esteja toda ok, ela vai achar que algo não está bom. Ela vai pegar uma parte do seu rosto, ou do seu corpo, ou dos seus músculos e vai falar, isso ainda não tá bom. E aí ela procura. Normalmente chega no cirurgião plástico antes de chegar na terapia, né? E aí ela chega até a gente por vocês. Né? Que é nesse lugar que você fala, né? Parou por aqui. Esse tema é tão importante, né? A gente... eu que vivo o mundo da estética, da beleza, né? Ou seja, todos os tratamentos que hoje estão disponíveis e a gente que tem que ter essa responsabilidade, é o que você falou, você usou a palavra, né, perfeita. Nós temos, como profissional de saúde, essa responsabilidade. Né? Não podemos somente ver a questão comercial, ou a questão, às vezes, até pela insegurança, vou perder esse paciente vai para outro. Não, a gente tem uma responsabilidade porque nós temos o conhecimento. Então, se a gente tem o conhecimento e estamos tratando um paciente que é leigo no assunto, cabe a nós a discernir sobre isso, se é o que é o melhor para ele. E assim, esse tema do transtorno dismórfico, para mim, ele é tão importante e foi um dos temas que eu falei assim, eu preciso trazer para o canal uma psicóloga que está acostumada a lidar com isso, que tem experiência nesse assunto para falar sobre esse tema, porque esse tema é muito importante, o transtorno dismórfico, né? É o que você falou, a pessoa se enxergar, às vezes pessoas lindas, com todos os traços perfeitos, pessoas que não precisam fazer nenhum tratamento, mas ela realmente, dentro da sua imagem, ela se enxerga de forma feia, com um transtorno que ela não consegue atingir nunca buscando tratamentos. É muito importante que essa pessoa, ela ouça quem está à sua volta e confie no que as pessoas à sua volta falam. Porque ela não está conseguindo enxergar direito aquilo que está na frente dela, né, no espelho. E quem está à sua volta precisa entender que ela realmente não consegue perceber a beleza que ela tem, né? Então, realmente, ela se sente mesmo com aqueles problemas. Essa pessoa precisa perceber os seus pensamentos. Se os seus pensamentos são sempre em torno do negativo, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo um trabalho por causa da minha altura, por causa da minha barriga, por causa do meu nariz, por causa da minha boca, eu não consigo um namorado por causa disso.
isso está errado, esse pensamento não é legal, porque o valor de uma pessoa não está naquilo que está fora, está naquilo que está dentro. Sim. É claro que algumas coisas podem e devem ser aperfeiçoadas, mas não é tudo sobre isso. Então, se ela já foi no médico, se as pessoas estão dizendo que está tudo ok, é o momento de ela começar a procurar uma terapia, porque isso gera ansiedade, isso gera... ela se isola, ela não quer mais participar de eventos sociais, ou se uma pessoa deixa de sair porque não tem uma roupa para ir, na verdade ela tem muitas roupas, a gente não precisa de tantas roupas. Isso também, essa procura de roupa também é um sintoma da dismorfia. Uma outra característica que a pessoa precisa ficar atenta. Se todo espelho ela precisa olhar, se ela constantemente precisa checar a imagem dela no espelho para ver se o cabelo, se o rosto, se a roupa está bem alinhada. Isso também é uma característica da dismorfia. Ou se ela precisa fazer muito exercício e os músculos não estão perfeitos, alinhados, então tudo isso faz parte da dismorfia. E aí ela deve primeiro procurar, né, uma terapia que vai cuidar dos pensamentos, que vai cuidar dos valores internos dela, e aí, claro, que ela deve, né, se cuidar, fazer tudo isso, mas com as duas coisas bem cuidadas. É isso que eu até te perguntar. Como vocês, né, no mundo da psicologia, abordam esse paciente, né? É a questão da terapia, às vezes é necessário o tratamento medicamentoso, às vezes vocês sim. têm parceria com um psiquiatra, às vezes é necessário o tratamento medicamentoso. Muitas vezes sim, porque isso vem de muito tempo, né? Isso pode ser um trauma vivido há muito tempo, algo que precisa ser muito bem cuidado. Então, a neuroquímica já está muito bagunçada, né? Então, um medicamento com um psiquiatra é importante. E a terapia semanal, que a gente vai entender cada pensamento, ver quais são as crenças, né? Enfim, se ela está conseguindo ter uma vida normal, saudável, aí a gente vai cuidando disso. Eu acho importante porque você citou várias situações que são sinais, né? Então, acho que aqui entra a questão do alerta, dessa preocupação exagerada, dessa insatisfação constante, de nunca se ver satisfeita pela sua imagem. Isso. Eu acho que são sinais muito importantes que, assim, na minha prática, quando eu recebo o paciente, eu estou sempre, como eu tenho que observar para não indicar, às vezes é importante, né? No meu canal, é comum colegas e até mesmo pacientes falam assim, mas tem alguma situação que você contraindica? Tem muitas situações, né? E uma dessas situações é quando eu percebo que a expectativa ou o desejo ele não é real com o que eu posso entregar e perante a parte física que já existe ali. Então, saber diferenciar isso, assim, quando eu posso abordar, porque realmente tem uma indicação e esse paciente vai se beneficiar e a expectativa dele é real diante do que eu vou fazer, ok, se pode melhorar, se vai fazer bem para ele, para a autoestima dele, é muito bem-vindo. Mas quando a gente percebe que é essa procura exagerada, paciente que você vê pelo histórico, né, que está fazendo procedimento, já está passando do limite, é o momento que eu tenho que falar, não, o seu caso agora é uma terapia e eu tenho que ter coragem, é difícil, não é fácil essa abordagem, né? Porque às vezes você não sabe como que vai ser essa resposta na sua frente ali de uma pessoa que você não conhece. Exatamente, e às vezes essas pessoas, elas são muito convincentes, né? São pessoas que chegam às vezes parecendo muito seguras, ou às vezes mulheres que vêm muito enfeitadas, né? Elas trazem, né, já um aparato de ser que o médico chega e fala, não, acho que é isso mesmo, ela é uma mulher muito vaidosa e só está querendo ajuste, não tem problema. Mas às vezes não, né? Às vezes ele está alimentando um transtorno que é muito perigoso e que provavelmente esse cliente não vai ficar satisfeito, porque ela vai voltar e muitas vezes vai culpar o médico e dizer, não, mas isso aqui não ficou muito bom, mas né, eu quero uma mama assim, eu quero um nariz assim, mas não dá, o seu corpo não comporta isso. Exatamente. Eu acho que é isso, eu acho que nós abordamos aqui um tema muito importante. Acabou que a gente veio falando, né? A conversa foi levando a gente para o transtorno dismórfico. Então, assim, esse é um tema que nós, cirurgiões plásticos, dermatologistas, ou seja, quem vive o mundo da estética,
temos que estar atentos. Eu estou falando até temos, porque tem muitos colegas que tenho certeza que vão assistir esse vídeo. Então, assim, e para os pacientes, né, que estão ouvindo, ficar atento a esses sinais e quando se perceber, eu acho que buscar um tratamento, buscar uma terapia, um psicólogo para ajudar a orientar esse comportamento. É muito importante, porque ele não está só prejudicando a si mesmo, mas ele acaba prejudicando as pessoas que estão à sua volta também, né? Então isso acaba que fica muito maior do que somente dentro dele.